Olá, nesta videoaula vamos falar sobre webhook. Então, são dois nodes muito importantes no N8N, quer dizer, muito importantes em hiperautomação. Então, nós temos na videoaula anterior a exemplificação do HTTP Request. Então, vocês viram lá que o HTTP Request a gente pode usar para chamar uma API, né? Uma Application Programming Interface, que seria uma URL, um endereço da web, onde eu, dentro daquele node HTTP request, eu submeto a ação de chamar um endpoint. Um endpoint seria um método da API, né? Seria um método de um web service. Então, aquela API ela tem o seu conjunto de ações que é executado, que nós chamamos de endpoint. Então, nós fizemos esse exemplo usando o HTTP request. Hoje eu vou dar um exemplo com o webhook. Qual é a diferença do webhook para o HTTP request? Então, a gente pode dizer que ambos fazem solicitação para obter dados. Então, você tem que informar uma URL, um endereço de web, de internet, onde ele vai lá naquele endereço, naquele host, captura os dados e retorna para quem o chamou, que é seu workflow, essa aplicação que você está fazendo de automação. Mas qual é a diferença desses dois componentes, ou nodes? É que o primeiro nó, que é o HTTP request, ele é ativo e o webhook é passivo. Como assim? O ativo, que é o HTTP request, toda vez que eu clicar no botão para executar aquele workflow, ou quando ele estiver automaticamente sendo executado por uma trigger automática, né, um schedule trigger, ele vai lá, executa aquela API, chama aquela API, vai lá naquele endpoint daquela API, captura os dados que são determinados pela programação de quem fez aquela API e retorna para quem o chamou, que no caso é o workflow. Então ele é acionado, ele vai e volta pelo workflow. Já quando nós usamos o webhook, e ele tem esse nome porque web internet, né? Ele é um endereço, uma URL. E hook seria o gancho. Ele está conectado a uma outra aplicação. Então, quando a gente ativa o node webhook, ele fica escutando aquela outra aplicação e ele só é acionado quando algum evento ocorre naquela outra aplicação. Então, essa é a diferença. Por isso, nós dizemos que ele é um componente, né? Um nó passivo, porque quando você clica nele para executar, ele na verdade não está indo lá chamar aquela API. Ele está escutando aquela API esperando que um evento lá ocorra. Quando o evento lá ocorrer, aí é que ele escuta, pega esses dados e prossegue o fluxo. Então, basicamente, é essa a diferença. Quanto ao HTTP request, ele vai e volta quando você submete a ação, ou se está lá schedulado, né, está programado, quando aquela programação e tem para ocorrer. O webhook, ele fica, quando ativo, fica lá escutando. Quando você fizer alguma coisa na outra aplicação, é que ele vai receber e seguir o fluxo. Por isso chamamos de passivo. Então, ele é muito interessante. Por exemplo, se você quer fazer um formulário de cadastro, e ele fica lá escutando o formulário de cadastro, quando alguém cadastrar alguma coisa, em tempo real, ele vai executar aquele procedimento. Na videoaula anterior, que eu dei o exemplo do uso da API com HTTP Request, a gente, deixa eu até mostrar aqui na tela, a gente viu este site aqui. Eu mostrei para vocês o RESTful API.dev, onde você tem aqui essa lista, né, com todos esses modos, seja de get, de post, de put, de patch, delete, para você exemplificar, entender como é que funciona o HTTP request. Só lembrando os dois métodos que nós exemplificamos lá, que é o get e post. O get é quando você passa os parâmetros aqui, no que eles aparecem no endereço, nesse campo de endereço do navegador. O post também você vai receber e passar, na verdade, aqui é quando você está passando a sua requisição, né? Os parâmetros lá que você quer passar para a aplicação, para o endpoint, que vai retornar alguma coisa. Mas você pode passar visível, que é o get, ou passar não visível, que é o post, que passa dentro do corpo da submissão. Aí, quando é dado sensível, é interessante passar na submissão, né? Para que a pessoa que estiver olhando aqui o link não fique vendo todos os parâmetros que são enviados lá para o endpoint.
A mesma coisa é para o HTTP, o webhook. Eu vou até mostrar esse outro site aqui, que é hackbean.com, e vocês podem também utilizar para fazer suas experimentações para um webhook. Tá? Então, testar o seu webhook até você realmente ter um site lá real que você queira ficar escutando para capturar seus dados. Então, vamos criar aqui um novo workflow, vou comentar aqui a nossa área, tá? E vamos criar um novo workflow, e eu vou botar aqui um gatilho de webhook. Então, vamos botar aqui web, e você já sabe, né? Quando aparece esse raio aqui, significa que é uma trigger, é um gatilho, e é o que nós vamos usar nessa nossa videoaula. Bom, o nosso webhook, né? Você já sabe que quando vocês botam um load, um novo componente dentro da área de desenho do Canvas, do N8N, ele automaticamente abre já a janela de configuração. Para voltar aqui para o Canvas, basta clicar nessa área aqui de cima, e aí você está vendo o nó do webhook, que é o nosso HTTP request passivo, enquanto que o HTTP request é o ativo. Ele é aquele que fica com o gancho numa outra aplicação. Então, se a gente dá 2 cliques aqui no Node, que a gente abre de novo ele aqui, observe que ele deixa disponível aqui uma URL de teste e uma URL de produção, que obviamente, quando tudo estiver funcionando, é essa que a gente vai utilizar em definitivo. Qual é a diferença? Né? Porque a diferença, quando você usa essa URL de teste, por exemplo, se eu copiar aqui essa URL, veja que ele deixa esse caminho com esse alfanumérico aqui. Tá? É essa URL que a gente joga ou coloca ou atribui para esse campo aqui do nosso site aqui, Hackbean, para fazer os testes. Obviamente, se você estivesse fazendo isso em alguma outra aplicação, por exemplo, se eu estivesse fazendo isso no Webform lá do Google, eu teria que criar um script, nesse script eu teria que ter essa URL aqui setada lá, para ele poder gerar esse gancho, né? Fazer essa ligação entre a sua aplicação, seu workflow e o seu formulário Google. Apesar que no formulário Google ele já tem um gancho com uma planilha, que quando você manda ficar escutando as respostas, ele gera uma planilha Google. Então você também pode ficar fazendo a leitura da planilha Google, como a gente já fez em alguns exemplos em vídeos anteriores, usando o sheet, né, do Google. E aí você fica escutando lá, você pode programar de minuto em minuto, ele está indo lá e qualquer novo registro ele captura. Se você estiver querendo fazer isso online, quer dizer, na hora que alguém submeter, escrever lá os dados no formulário e submeter, aí você tem que fazer um script em Java dentro do Google Forms para informar esse endereço. Veja que esse endereço aqui tem assim, if test, tá? Para o efeito de teste. Quando você for finalizar os testes, tudo estiver funcionando, você for colocar em produção, então você vai pegar este endereço aqui, que é o mesmo endereço sem o if test. Veja que aqui, você vai gerar ao longo da sua jornada vários webhooks. Então, o caminho, ao invés de ser esse caminho, esse alfanumérico único que ele gera, você pode especificar o nome. Né? Então, aqui eu vou chamar de exemplo. Então, esse é o nome que fica aqui no final, fica mais claro. Você, ao longo da sua jornada, quando você for criando seus vários workflows, aí você vai ter o entendimento de onde é que aquele workflow veio, onde é que está o gancho, né? Nessa aplicação com a outra. Lembrando que se eu vier aqui para teste, o nome exemplo com o if test. Então, por enquanto, eu vou deixar com esse aqui que a gente está testando. A outra diferença, obviamente a principal diferença, não é só isso, claro, é que quando você bota em produção, é que você pode ativar para ficar escutando, automático. Não precisa usar um schedule trigger, programar lá aqui de minuto ou hora em hora. Quando você bota em produção aquele link que ele gera e você coloca lá na sua outra aplicação e deixa isso aqui ativo, qualquer coisa que o outro faça, ele vai capturar automaticamente. Quando isso ocorre, para você ficar vendo as execuções que estão acontecendo, você vai vir aqui em execução. E aí você vai ver
todos os eventos que foram capturados dentro desse gancho entre essas duas aplicações. Vou dar um exemplo quando estiver pronto. Por enquanto, vamos fazer no teste, tá? E aí vocês vão entender melhor. Então, eu vou ficar usando esse aqui, o RecBeam, vou tirar, esse aqui a gente já deu um exemplo, do RESTful na última videoaula. E aí eu vou fazer o seguinte, supondo que essa minha aplicação, ele tenha chaves, né? Tem aqui o key e o value, vamos botar aqui alguns valores. Então, nós temos o nosso endereço, então vamos colocar aqui algumas chaves com valor, tá? Então, vamos botar aqui a primeira chave, nome. Então, veja que a primeira chave, o primeiro parâmetro, aí ele bota aqui uma interrogação. Vamos botar aqui, João, idade. Vamos botar aqui, 50, e-mail. Aí, ó, quando eu botar aqui o e-mail, n820.teste01gmail.com, vejam que ele já, o segundo em diante, vai ser concatenado com o comercial, e aí vem o parâmetro, né, a chave e o valor da chave. E aí vai, né? Você vai criando os seus N parâmetros. Vejam que isso aqui é o formato GET, por isso que ele está aparecendo aqui. Se eu colocar no formato POST, então eu vou ter que escrever no corpo do meu, da minha submissão. Então aqui, quando eu boto POST, eu venho aqui para a escrita do JSON, né? Obviamente, isso aqui não vai ser passado dentro desse conjunto. Então, eu vou escrever aqui, no formato, entre aspas. Então, aqui, se for no formato POST, então aqui você colocaria formato JSON, né? Entre aspas, nome, dois pontos, aí o conteúdo, João, vírgula, e-mail, dois pontos, n8n, arroba, teste1, n8n.teste1, arroba, gmail.com. E aí fecha as chaves. Então, a diferença do POST para o GET é que, como vocês viram, no GET os parâmetros vão ser passados na URL e no POST eles vão ser passados no corpo da submissão. Basicamente é essa a diferença entre POST e GET. Então, vou deixar aqui no GET o nome, João, vamos estar aqui idade, vamos estar 30. Pronto. Nossos dois parâmetros, nome e idade. Agora, o que eu vou fazer? Se eu chegar aqui, tá? E nós estamos usando aqui a URL de teste. Nessa URL de teste, a gente não tem a opção de usar aqui o ativar. É justamente para você fazer seus testes de execução. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ativar, e eu só consigo fazer isso quando eu estou com a URL de teste, e ele fica agora escutando, né, que algum evento ocorra com quem ele está ligado. Com quem ele está ligado? Nesta ferramenta aqui, onde eu especifiquei o webhook, né, que veio de lá, que é o exemplo. Se eu clicar aqui, né, vamos deixar aqui get, né, que nós estamos passando os parâmetros aqui, formato get, e mandar enviar, send. O que acontece? Veja, que ele startou o workflow, deu 200, que é ok, e se eu vier para cá, veja que ele escutou aquela captura do evento que ocorreu lá. Se eu abrir, vocês estão vendo aqui que ele obteve, né, como a consulta, os dados, o nome e a idade. Então, vamos agora fazer com que ele fique obtendo esses dados automaticamente, para toda vez, porque nesse formato de teste, para que ele consiga ficar escutando, nesse formato de teste, para que ele fique escutando, toda vez eu tenho que mandar ele escutar. Então, se eu quisesse que ele executasse novamente, teria que clicar aqui nesse listen, aí ele estaria lá, escutando. Na hora que eu fizesse alguma alteração, vou botar aqui, Maria, vou botar aqui, 40, e enviar. Aí ele conseguiu escutar, né? Lá, enviou. Se eu for olhar aqui, recebeu o Maria e o 40. Né? Quando eu boto como produção, então vamos botar isso aqui no formato produção. Vou pegar esse link, copio essa URL, vou colocar aqui,
só URL, e agora vai ser José 25. Então, veja, quando eu uso a nossa URL de produção, eu posso deixar ele ativo. E quando eu deixo ele ativo, ele sempre vai ficar escutando aquela aplicação ao qual o gancho foi estabelecido. Então, quando eu envio, ele já capturou. E agora, se eu quiser ver o que ele capturou, eu venho aqui ó, em execuções. Veja que ele teve uma execução com sucesso no dia de hoje, 24, ao meio-dia, e ele escutou aqueles dados. Então, tudo que eu for fazendo lá, se eu chegar agora e botar X5 e enviar, ele novamente já vai estar escutando mais um envio de dados. Quer dizer, como ele está ativo, toda vez que alguém naquela outra aplicação fizer alguma ação, algum evento, ele vai aqui capturar e aí você vai prosseguir com o seu fluxo. E o que é que você poderia fazer para trabalhar com esses dados? Vamos dar um exemplo bem simples. Eu vou tirar aqui da forma de execução. Vamos voltar aqui para o editor. Vou voltar para a parte de teste, ficar usando essa URL de teste mesmo, para que vocês possam ver em tempo de design. Então, vamos lá. O que eu vou fazer é o seguinte. Eu quero agora pegar esse nome idade para fazer alguma operação de automação dentro do meu fluxo. Então, eu posso usar o meu Edit Fields, e dentro do meu Edit Fields, eu vou criar os campos que eu estou capturando lá. Então, eu posso aqui, simplesmente, vir aqui. Eu estou capturando nome e idade, e já colocar aqui ó, o nome, e adicionar mais um campo, e idade. Se idade não for string, for numérica, aí você bota aqui, do tipo number. Então, vai depender de como você queira trabalhar com esses dados. E aqui você botaria o nome, né? Que se refere ao campo nome, e aqui se refere ao campo idade. Feito isso, né, se eu mandar testar, veja aqui, o nome é Maria, idade é 40. Aí vamos colocar de novo o nosso webhook para ficar escutando, e eu vou dizer que agora é X e 10. X e 10. Vou enviar, então ele escutou o X e 10. Se eu vier para cá e mandar executar, nome X, idade 10. E aí eu sigo meu fluxo de acordo com a minha necessidade. Então, eu consigo, dessa forma, fico sempre escutando alguma URL externa ao meu fluxo. Qualquer evento executado lá, eu já capturo os dados, e os dados que me interessarem, eu trato e sigo o meu fluxo.